Olá! A internet se tornou um instrumento fundamental para a cidadania. Democratizou o acesso às informações e deu novas formas de participação à sociedade. Nas 2 primeiras décadas de sua existência, as pessoas viviam uma verdadeira lua de mel com a internet. Mas, quando foi criada, esse universo virtual não possuía regras específicas. Por isso, as leis tiveram de acompanhar as rápidas inovações. Nos anos recentes, surgiram problemas graves que colocam em xeque direitos individuais consagrados, como a privacidade e a honra. Como manter protegidos os direitos do cidadão nesse admirável novo mundo digital? É o que vamos conversar com Alexandre Sankiewicz, professor do IDP e membro do Centro de Direito, Internet e Sociedade, o CEDIS. Alexandre, obrigado pela sua presença no programa. Eu que agradeço, Silvio. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso receber você aqui em nossos estúdios. Aliás, vamos começar falando um pouco sobre essa polêmica aqui que surgiu da internet. Como é que era a internet no começo? Ela surgiu realmente com uma proposta de cultura liberal, realmente, né? no rastro de uma proposta de cultura liberal, sempre com uma aversão a controles estatais. Ela surgiu realmente independente de qualquer governo, de qualquer organização, né? Mostrava ser uma força de democratização da informação pela capacidade dela de disseminar essas coisas, né? E poderia significar, inclusive, mesmo uma melhoria das condições planetárias para todos, justamente por isso, mais acesso à informação e educação. Esse era o quadro da internet no início, né? E depois, em seguida, o que a gente, infelizmente, boa parte disso foi mudando, né, Alexandre? A gente vê na internet hoje, ainda existem muitas daquelas características, mas a gente tem problemas graves. Roubo de dados, notícias falsas, intolerância, crimes cibernéticos. Roubo de dados é um assunto que nos preocupa muito desde o início, né? Então, vamos procurar explicar para as pessoas, primeiro, o que são os tais dados pessoais que têm que ser protegidos porque estão sendo usados indevidamente na internet. Silvio, você tem razão, né? A internet ela começa como um projeto militar, depois se expande para a academia. Durante a década de 80, é intensamente utilizado pelas universidades. E já no início da década de 90 começa o que a gente chama de fase comercial da internet, onde realmente ela se expande rapidamente para todas as pessoas, né? Na década de 90, a internet ainda vivia uma fase muito romântica, né? As pessoas acreditavam que a internet era um mundo à parte, né? Defendiam a internet livre, pregavam uma internet sem regras, né? Em que as regras seriam sempre definidas pelos usuários. Aos poucos isso foi mudando e a percepção das pessoas foi se alterando também em relação à internet, né? Hoje, então, as pessoas foram percebendo os riscos à privacidade, riscos de roubo e vazamento de dados, notícias falsas, pornografia infantil na internet, né? E hoje a internet continua sendo um instrumento fantástico para aproximar as pessoas, né? Para estabelecer uma comunicação mais direta entre as pessoas, mas hoje também esses mesmos usuários têm uma clara percepção de que o meio também oferece altos riscos, né? E dentro de toda essa discussão, uma discussão importante, como você falou, é a respeito da proteção dos dados pessoais, né? Já há 100 países com legislação a respeito de proteção de dados pessoais, né? Nossos vizinhos já têm leis a respeito da proteção de dados pessoais, o Uruguai já tem, a Argentina já tem, Chile já tem, e o Brasil está demorando um pouquinho para ter uma lei geral voltada à proteção de dados pessoais. Um dos pontos mais polêmicos a respeito é exatamente a definição de dados pessoais, né? Muitos definindo um conceito mais restrito, outros definindo um conceito um pouco mais amplo. A minha visão pessoal é que a gente deve conceituar dados pessoais como qualquer dado relacionado a uma pessoa identificada ou identificável. Eu acho que é a melhor definição para garantir uma melhor proteção à privacidade do usuário da internet hoje, ainda mais quando a gente considera a ampla capacidade de processamento, tratamento de dados e coleta de dados que hoje as empresas têm. É verdade. Esse assunto é tão sério que, você sabe, na Câmara dos Deputados já tramita há bastante tempo um projeto lá, e o Senado Federal realizou agora, no dia 17 de abril, uma sessão temática no plenário, justamente para discutir essa questão do marco regulatório da proteção de dados pessoais. É um projeto do senador Antônio Carlos Valladares, é o PLS 330 de 2013. Aqui a questão do roubo de dados, né? Quer dizer, para as empresas que administram ou que utilizam ou que estão dentro da internet, né, o produto a ser obtido são os dados pessoais, as preferências dos hábitos de uma pessoa. Por quê? Porque elas podem usá-las de diferentes maneiras, além das finalidades comerciais,
para enviar mensagens e até mesmo para fraudes e manipulação eleitoral. Então, justamente esse risco que é representado pela circulação livre desses dados pessoais entre tantas pessoas, precisam de uma regulamentação mais forte para isso? Qual seria o caminho, Alexandre? Precisamos, né? A Constituição assegura a privacidade, né? Já temos algumas leis que protegem a privacidade das pessoas, o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet também trata um pouco a respeito disso, mas falta realmente uma lei geral de proteção de dados pessoais, porque essas legislações que nós temos em vigor hoje em dia, elas não cuidam de todas as circunstâncias em que os dados podem ser coletados, armazenados, transferidos, processados, né? E dados pessoais são um conceito importantíssimo hoje, a proteção desses dados são fundamentais, porque eles é que vão assegurar a privacidade de qualquer um na internet. Isso significa, então, proteger os dados pessoais, basicamente, significa evitar que uma outra pessoa tenha acesso a eles? Quer dizer, só você pode ter acesso aos seus dados pessoais na internet ou não? Não é exatamente isso, né? É regular em que circunstâncias as pessoas vão ter acesso. O consentimento é um dos critérios para que as pessoas tenham acesso, as empresas, né, tenham acesso aos dados pessoais. E tem, geralmente, as outras legislações tratam de um outro conceito chamado legítimo interesse, que é quando elas podem ter acesso aos dados pessoais, mesmo sem o consentimento do usuário, mas fundados no interesse que é legítimo. Por exemplo, os bancos hoje precisam coletar e tratar dados pessoais para a própria segurança do usuário, para evitar fraudes. Então, nesses casos, né, mesmo sem o consentimento, há uma coleta e tratamento de dados no legítimo interesse daquele usuário do banco, para que depois ele não venha a ser vítima de fraudes. As pessoas, quer dizer, a gente, quando entra numa rede social, né, por exemplo, Facebook, Twitter, Instagram, tal, em geral a gente assina um termo, a gente assina, entre aspas, digitalmente, a gente concorda com os termos de uso. Essas redes sociais, quase todas hoje em dia, são gratuitas. Então, a pessoa recebe aquilo de graça, concorda com os termos deles lá e ela se expõe a esse risco? Se expõe, né? Esse é um dos pontos geralmente tratados nas leis de proteção de dados pessoais, né? Geralmente esses termos de uso são muito genéricos, muito longos, ninguém lê, né? Então, dos problemas tratados é a forma como esse consentimento tem que ser dado para que essa empresa, né, esse site, possa começar a coletar seus dados pessoais. Então, geralmente as leis falam que o consentimento, né, tem que ser claro, tem que ser expresso, né, para que o consumidor, né, o usuário realmente seja informado o que ele está dando em troca de um serviço que é, entre aspas, gratuito, né? Entre aspas, porque, na verdade, é um mercado de duas frentes, né? Você oferece o serviço de graça para o usuário, mas, na verdade, na outra ponta, você vende a publicidade, né? E você usa os dados do usuário justamente para que essa publicidade seja mais efetiva. Fazer uma publicidade dirigida. Dirigida em relação ao usuário. Por isso que para essas empresas que estão dentro da internet é importante saber os seus hábitos, por exemplo, né? Exatamente, porque com isso elas conseguem fazer uma publicidade cada vez mais direcionada, né, cada vez mais efetiva, o que frequentemente é bom para o usuário, né? Ele vai receber uma publicidade cada vez melhor. Mas o mau uso desses dados também pode gerar danos enormes ao usuário e é por isso que a gente precisa de uma certa regulamentação em relação a isso. Da maneira como a legislação brasileira está construída hoje, a partir do momento em que você consente com seus dados no Facebook, ele pode ser, por exemplo, né, claro, não estou querendo transformar o Facebook em um único culpado, sim, mas é a maior rede social do mundo. A partir do momento que você consente o uso pelo Facebook dos seus dados pessoais, ele tem acesso a várias coisas suas individuais, inclusive os seus hábitos e as suas preferências. Uhum. A partir desse momento, pela nossa legislação em vigor, não os projetos estão discutidos, a gente falar depois. Que tipo de uso o Facebook pode fazer desses dados? O Facebook tem acesso a todos os seus dados, né? Aquela opção de aquelas opções de privacidade, né, que você pode ir lá preencher no Facebook é em relação a terceiros, não ao Facebook, né? A gente costuma lembrar do Facebook, acho que muito hoje por causa do escândalo, né, do recente escândalo a respeito das notícias falsas nas eleições americanas, né? O mais interessante é que, nesse caso, não houve roubo de dados, não houve vazamento de dados, né? Todos os dados foram coletados e armazenados
com base na legislação em vigor e com base nos termos de uso que vigoravam à época no Facebook. Isso poderia acontecer facilmente no Brasil? Pode acontecer, né? E daí, novamente, a necessidade de aprovar uma legislação, né? O próprio Facebook vem mudando as suas práticas, né? Vem adquirindo uma política mais transparente, né? Vem restringindo o acesso de terceiros a dados, né? Então, eu acho que esse escândalo serviu para gerar um movimento maior de autorregulamentação das empresas, né? Mudanças de práticas, acelerou a mudança de práticas, né? Mas ainda assim a gente precisaria de uma lei geral a respeito. Muita gente acha que você criar uma lei específica para isso criaria uma burocracia desnecessária ou acabaria causando aumento de custos para as empresas para fazer toda essa proteção de dados e que isso poderia prejudicar, no final das contas, o próprio usuário dessas redes sociais. Isso procede? A questão não é regular ou não regular, é como regular, né? Então, você tem que ter uma regulação equilibrada para que você não tenha também esse aumento de custos desproporcional e esse prejuízo ao usuário, né? Assim, mais de 100 países já decidiram fazer uma regulamentação a respeito e hoje, ainda que o Brasil não aprove uma legislação a respeito, o território brasileiro, por exemplo, as empresas que estão em território brasileiro acabam sendo afetadas pela legislação de outros países, né? Um exemplo é a legislação europeia. Então, a internet, por ser essencialmente globalizada, né, a gente acaba que tem um intercâmbio maior entre as legislações de diferentes países, né? Então, para resolver isso, a gente tem que buscar um equilíbrio maior aí nas relações entre quem acessa os seus dados e quem fornece os dados. Seria mais ou menos por aí? Exato, né? A gente precisa buscar esse equilíbrio, né? Precisa educar mais o usuário, né, a respeito disso, né? Ele precisa ter uma noção maior do que ele está dando em troca daquele serviço, né? E também ter uma regulação geral de proteção para que também a navegação na internet não se torne demasiadamente onerosa, né? Então, é ruim para o usuário também se ele tiver que dar um clique a cada página, a cada site que ele for, para falar que naquele site ele concorda. Ou responder um questionário com 50 perguntas, quer dizer, né? Realmente é um negócio impraticável. Daí, geralmente, né, os países também adotam uma agência, né, uma autoridade responsável por aplicar essa lei de proteção de dados e fiscalizar as empresas, né? Na sua opinião, como um estudioso do assunto, seria uma boa providência no Brasil isso? Eu acho uma boa providência, é uma providência que é adotada na maioria dos países que tem legislação a respeito, né? Na legislação europeia é adotada. Acho que é essencial para trazer uma maior força à lei, né? Uma melhor capacidade de fiscalização, uma aplicação mais técnica da lei, né? E mais segurança, tanto para o usuário quanto para as empresas. Falando em segurança, uma das coisas importantes aqui que nós temos na internet é a segurança da informação. Certo. Hoje em dia, com o fenômeno do fake news que a gente tem no mundo inteiro, as notícias falsas disseminam boatos e mitos, destroem a imagem de pessoas, de empresas, de instituições, né? E têm sido muito usadas de forma política, em geral, para destruir também adversários, né? Uhum. É um outro setor que demanda uma regulamentação, mas aí a gente não estaria entrando também naquele território perigoso de cercear a liberdade de expressão? Sim, é um problema grave, né? Já foi comprovado que as notícias falsas influenciam as eleições, impactam a democracia, né? Mas não é um problema de solução simples, porque boa parte das soluções propostas esbarram em censura, né? Antigamente, quando você queria censurar alguém, geralmente os governos iam atrás da supressão da informação. Como é muito difícil suprimir informação na internet, as táticas mudaram, né? Então, hoje, em vez de se tentar suprimir a informação, tenta-se desviar a atenção do usuário para outro assunto ou desacreditar aquela informação. Então, se combate a informação verdadeira muito com desinformação, né? Então, é um problema grave, né? Ainda mais com essa capacidade de você fazer uma informação direcionada para o usuário, né? Então, é um problema grave, mas de difícil solução, porque muitas ideias passam pela simples supressão da informação ou pela simples tentativa de você criminalizar uma notícia falsa.
E uma das grandes dificuldades é exatamente a definição de notícia falsa, né? É muito difícil. Então, a gente tem aquelas agências de fact-checking, né? E se você for observar, essas agências já têm várias classificações a respeito de notícias, né? Não tem só duas classificações, verdadeiro ou falso, né? Tem notícias que não são suportadas com dados identificáveis, notícias exageradas, notícias sensacionalistas, mas que ainda tem algum suporte em fatos, né? Então, por exemplo, você estabelecer um crime, uma tipificação penal, né, em que você vai criminalizar e punir quem divulga notícias falsas, na verdade, você está criando uma enorme possibilidade de censura prévia e uma enorme possibilidade do uso do processo penal para a prática de censura. Além de tudo, com quem ficaria a responsabilidade de definir se a notícia é falsa ou não, né? Esse é um grande problema, né? Geralmente, toda vez que a gente vai tentar regulamentar algo a respeito da liberdade de expressão, esse é um problema enorme, né? Quem é que vai ser o sábio, né, digamos assim, que vai definir o que é discurso de ódio, o que não é, né? O que é uma notícia falsa, o que não é. É muito difícil estabelecer esses limites. Algum país do mundo já está mais adiantado nessa discussão em relação às fake news, que você tenha conhecimento? A Alemanha, né, tem uma discussão adiantada, né? A Europa, de maneira geral, tem uma discussão um pouco mais adiantada, mas um movimento muito importante, depois do escândalo, que eu vejo, é o movimento das próprias empresas na tentativa de adotar políticas mais transparentes, né? Na tentativa de tomar medidas para evitar que isso venha a impactar outras eleições, né, e outros países. Como é que essas empresas, elas não estariam, então, também elas exercendo uma espécie de censura no conteúdo que elas permitem a divulgação? Faz parte dessa mudança de concepção. Né? Essas empresas sempre se viram e continuam se enxergando como empresas de informática, de tecnologia, e não como empresas de mídia. Dentro daquela ideia de que eu não produzo conteúdo, então eu não sou uma empresa de mídia. Eu só disponibilizo o conteúdo. Eu só sou um canal de comunicação, né? Mas numa sociedade onde todo mundo publica com um custo praticamente zero, né? Onde a gente não tem mais autores não publicados, você editorar, até esse poder de editorar a atenção do usuário acaba sendo muito mais importante do que o poder de você produzir o conteúdo, né? A sociedade, então, deveria exercer esse poder de fiscalização, ela assim, organizadamente, ao invés de entregar para o Estado essa tutela? A sociedade civil já tem uma sociedade civil bastante organizada nessa área, né, que faz pressão, né, sobre essas empresas, né, e não necessariamente a regulamentação estatal vai ser sempre a melhor, né? Não é disso que se trata, né? Se essas empresas, por conta própria, vierem a tomar medidas efetivas, eficazes, né? Porque também ninguém tem uma bola de cristal, né, para saber conseguir antecipar todos os problemas que vão ocorrer, né? Então, se essas empresas conseguirem tomar medidas boas, eficazes nesse sentido, talvez não seja necessária uma regulamentação tão intensa, mas isso é uma coisa que você tem que ir acompanhando sempre, de perto, né? O Estado tem que estar sempre acompanhando os problemas que vão surgir nessas empresas. No centro de estudos que você faz parte, essa preocupação é permanente? É permanente, né? A gente estuda o tema, né? Gosta de receber pessoas que tratam do tema e temos, assim, pessoas muito dedicadas ao estudo a respeito da proteção de dados pessoais. Aqui no Congresso, você acha que esse tema já amadureceu a ponto de ser realmente elaborado um projeto de lei ou ainda precisa de mais discussão? Está bem amadurecido, assim, o texto, né, ficou bastante tempo no Ministério da Justiça, teve uma consulta pública lá, ficou anos lá no Ministério da Justiça antes de ser encaminhado para o Congresso Nacional. Já tivemos várias audiências públicas, né, a participação da sociedade civil, pelo que eu vi, foi intensa e continua sendo intensa, né. É claro, assim, que existem interesses contrapostos, né, de algumas divergências pontuais, mas, de maneira geral, todo mundo já tem a clara sensação de que uma lei a respeito do tema é necessária. Vamos para uma parte mais criminal da nossa conversa, certo, que é realmente o roubo e o compartilhamento, né, indevido de dados. A gente tem aqui algumas informações na nossa próxima infografia, que vai falar da questão da intolerância. A intolerância também é um problema sério, né, na internet, além das fake news, né? Além de você difundir muitas vezes
informações falsas, a internet, como já disse uma certa pessoa, permitiu, deu um alto-falante para os idiotas, por assim dizer, né? Acho que foi Humberto Eco que disse isso. Então, às vezes a gente entende por que a internet, que começou tão bem intencionada, hoje ela é recheada de mensagens de ódio, de mensagens preconceituosas e de incitação à violência. O que aconteceu com a internet, Alexandre? Acho que não é culpa só da internet, né? Tem uma parte aí que a gente pode atribuir à radicalização política que existe em todo o mundo, né? E a internet faz parte, e as pessoas acabam se expressando de uma forma mais agressiva e radical na internet, né? Mas um dos motivos é porque a pessoa na internet acaba se sentindo mais segura, mais protegida, mais anônima, né? E aí perde um pouco daqueles freios, né? E a pessoa ainda tem uma espécie de prêmio social, né? Que às vezes ela coloca uma mensagem bastante agressiva, bastante preconceituosa e recebe um grande número de curtidas. Então, apesar de ser algo altamente negativo, né? Altamente negativo, ela acaba se sentindo premiada a respeito, né? E incentivada a fazer de novo. Incentivada a fazer mais, e a gente sabe que essas notícias, quanto mais sensacionalista, mais rápido elas se espalham, né? Então, acaba que tem uma concorrência um pouco desleal, porque essas fake news, essas notícias sensacionalistas acabam recebendo uma divulgação maior do que as notícias colocadas pelos órgãos tradicionais de mídia. Também, nesse caso, precisa de uma lei para coibir esse tipo de atitude, ou já com o Código Penal e com as restrições que é direito à honra, direito à imagem, calúnia, difamação, se com isso já se resolveria? A gente já tem leis a respeito, né? Boa parte dos crimes já existem no Código Penal e o que mudou foi o meio de praticá-los, né? Então, mas a gente tem uma característica específica na internet. Todo crime cometido por meio eletrônico, ele tem uma capacidade muito maior de gerar danos, né? Primeiro porque ele se espalha de uma maneira muito mais rápida por um número muito maior de pessoas, via de regra. E segundo, a ênfase, né, dada àquela informação geralmente é maior, né? Uma coisa é uma informação aparecer na quinta página de um jornal. A outra coisa é a informação chegar no celular das pessoas, né? Então, não só essa informação é espalhada para muito mais gente, como a ênfase que se dá a ela é muito maior. Então, a gente tem alguns projetos, né, que majoram penas, né, quando o crime é praticado pela internet, né? Um desses projetos é o projeto que criminaliza, né, o que a gente chama de vingança pornográfica, né, que altera a Lei Maria da Penha e cria um tipo penal específico com pena maior para esses casos, né? Coloca lá nos crimes contra a honra, mas prevê uma pena maior para esse caso. Sim, a gente tem algumas leis que estão em andamento nesse sentido aqui. Bom, já temos a Lei Lola, né, que é a Lei 13.642 de 2018, que dá para a Polícia Federal a autoridade para investigar a propagação de ódio ou aversão às mulheres pela internet, inclusive, né? E anteriormente a gente teve no vazamento, até em questão de vazamento de dados também, aquela famosa Lei Carolina Dickmann, que é a Lei 12.732, invadir para obter, adulterar ou destruir dados pessoais, né? Que foi aquele caso do vazamento das fotos íntimas dela, né? Hoje em dia isso está rendendo de 3 meses a 1 ano de detenção e multa, né? Além de, se você divulgar isso, você ainda tem agravado em até mais 1/3. Essas punições que envolvem prisão, você acha adequado para crimes na internet como esse? Nesse caso, sim, né? Porque o discurso de ódio não é permitido pela nossa Constituição Federal, né? Já era criminalizado muito antes do surgimento da internet, né? E aí o que a gente tem basicamente é uma modificação do meio pelo qual ele é praticado, né? Não é um crime novo, né? Simplesmente pela internet ele é potencializado, os danos são potencializados, né? Nesse caso da invasão do dispositivo informático, realmente era um crime específico que precisava ser criado porque a legislação anterior não previa, né? Então, é um tipo de crime que a gente chama de crime próprio, né? Que só passa a surgir com o desenvolvimento da tecnologia, né? E o desenvolvimento dos computadores, dos telefones, entre outras coisas. E a tecnologia que também permitiu um novo tipo de bandido, que é o bandido eletrônico, o cara que pratica fraudes
rouba senha de banco, rouba senha de cartão, o cara faz compra em seu nome. Tudo isso também envolve o direito do cidadão, inclusive aqui a propriedade, né? E também a gente tem uma discussão interessante que a gente pode perguntar para você em relação à questão da defesa nacional. Porque existe essa discussão de você usar os dados pessoais das pessoas para a segurança nacional dos países. Quer dizer, para você, por exemplo, monitorar atos de terrorismo, né, organizações violentas ou coisa parecida. Até onde vai o direito do cidadão nesse ponto e até onde vai o direito do Estado de se proteger? Complicado, né? É uma questão difícil em todo mundo, né? Mas o que a gente deve prestar muita atenção é que o discurso do terrorismo não pode ser usado como uma desculpa para você sair invadindo a privacidade de todo mundo, né? Então, não é o cidadão que precisa de uma justificativa para ter a sua privacidade preservada, é o Estado que precisa de uma justificativa muito forte para entrar e invadir a privacidade do cidadão. Então, é uma outra questão. Continua sendo um problema grave, né? Um problema global, mas a gente tem que prestar muita atenção dos usos que fazem desse problema, na verdade, para se aumentar o controle sobre a população e se invadir a privacidade do cidadão. Alexandre, nosso tempo acabou. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por estar aqui. Obrigado a você. E você que está nos assistindo pode dar a sua opinião sobre o projeto de lei 330 de 2013 aqui do Senado. Para isso, você vai no nosso endereço senado.leg.br/e-cidadania e digita o número e o ano do projeto e lá você pode dizer se você concorda com ele ou não. Para rever, baixar ou assistir esse programa, você acessa o site senado.leg.br/TV ou então o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvsenado. Para fazer um comentário, crítica ou sugestão, você manda um WhatsApp para a gente, 619-9966-1616. Ou então ligue grátis para o Alô Senado, 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.